Vocês devem conhecer este cara como o criador de It, a Coisa e de algumas outras peças de terror fantásticas. Mas vocês sabem quem já foi Stephen Hay ou Stephen King? Diga-se de passagem, qualquer nome trazido para o português fica uma bosta. Stephen King, Stephen Hay. Você enxerga o Stephen Hay vindo de Pernambuco, lá no seu cantinho, na sua terrinha, de boa. Foi tantas meninas com as facas atrás de nós. Foi uma comédia, nunca mais eu esqueço. Estevão Ferreira. Você não imagina ele, vocês entenderam, né? Mas enfim, vamos investigar essa história. Alemada, eu sou Andy e vamos descobrir como Stephen King revolucionou a literatura. Vou admitir para vocês que eu não tenho muito conhecimento da história dele, mas sim das histórias que ele criou. Então eu fiquei curioso para saber, e aproveitando que a quarta-feira, Wednesday, é um dia para trazer coisas relacionadas a filmes, séries e entre outros, vamos trazer livros também. E o que ele fez para a literatura? No verão de 1967, um garoto de 19 anos de idade escreveu um conto e o levou ao editor de uma revista. Lá ele ofereceu o conto para ser publicado e foi aceito. Pagaram ao garoto $35 pela história. O nome desse conto era The Glass Floor. E o nome desse garoto era Stephen Edwin O Chão de Vidro, tá certo? King. Stephen King é um dos escritores mais famosos do mundo, conhecido por suas histórias aterrorizantes e cativantes que arrepiam o leitor até o último momento. Mas, como muitos grandes escritores, o caminho de King até o sucesso não foi fácil. Stephen King nasceu em 21 de setembro de 1947, na cidade de Portland, no estado do Maine, nos Estados Unidos. Que bom que já nasceu depois de uns certos eventos, assim, 2 anos depois já, A infância foi marcada por vários desafios desde o início. Quando ele tinha apenas 2 anos, seu pai abandonou a família, deixando sua mãe para criar Stephen e seu irmão mais velho sozinha. Mas isso não impediu que King encontrasse alegria na leitura. Desde cedo, ele devorou livros de diferentes gêneros, mas era particularmente fascinado por quadrinhos de horror e ficção científica. Até porque eles tinham um gosto um pouquinho mais salgado, já que ele devorava os livros. É piada horrível. Essas histórias o transportavam para outros mundos, onde ele podia escapar da realidade e imaginar novos mundos. Durante sua adolescência, King continuou a ler e escrever, enquanto vivia em... Nossa, mano, nessa segunda foto ele ficou lembrando muito aquele... É um camarada de uma história pesada que ajudou 900 pessoas ou mais a tomar um negócio ao mesmo tempo e todo mundo foi de base. Durham, Maine, com sua mãe e parentes maternos. Ele se destacou como jogador de futebol e foi bem sucedido na escola, mas sua paixão pela escrita e pela leitura nunca diminuiu. Ele começou a escrever histórias para a revista de sua escola e até trabalhou em um jornal local em seu tempo livre. Após se formar no ensino médio, King estudou inglês na Universidade do Maine. Foi lá que ele conheceu sua futura esposa, Tabitha, que também era uma escritora. Enquanto estava na universidade, King se envolveu com um grupo de escritores amadores e escreveu para o jornal da escola. Ele continuou a enviar histórias para várias revistas, mas recebia muitas rejeições. No entanto, King nunca desistiu de sua paixão pela escrita. Mano, quem tirou tanta foto assim dele, mano? Ele continuou a trabalhar em diferentes empregos, incluindo como professor de inglês enquanto escrevia em seu tempo livre. E sua perseverança finalmente deu frutos quando seu primeiro romance, Carrie, foi publicado em 1974. Carrie é estranho? Tornando-se um sucesso imediato e colocando um jovem escritor desconhecido no caminho para se tornar um dos escritores mais famosos do mundo. A história de Carrie começa com a apresentação de Carrie White, uma jovem tímida e solitária. Achei que era a história do Jim Carrey. Que sofre bullying na escola e é maltratada pela mãe fanática religiosa. Aos poucos, vamos descobrindo que Carrie possui poderes telecinéticos que se manifestam quando ela fica emocionalmente abalada. Mas o que tornou Carrie um sucesso tão estrondoso? Em primeiro lugar, a originalidade da história, que mistura elementos de terror, fantasia e drama adolescente. Em segundo lugar, a habilidade de Stephen King em criar personagens complexos e cativantes, que despertam a empatia do leitor. Por fim, o talento do autor em criar um clima de tensão crescente que culmina em um desfecho surpreendente e impactante.
Carrie foi um sucesso imediato, vendendo milhares de cópias logo após seu lançamento. O livro foi adaptado para o cinema em 1976, em um filme dirigido por Brian De Palma e estrelado por Sissy Spacek e John Travolta. Desde então, Stephen King se tornou um dos autores mais populares e influentes do mundo e continuou publicando várias obras de sucesso. Em resumo, seu primeiro romance, Carrie, é uma prova de que o talento, a originalidade e a habilidade em criar personagens e histórias envolventes podem levar um autor desconhecido a se tornar um ícone da cultura pop. Gostaria eu que isso, porventura, um dia viesse a acontecer comigo. No seu tempo. Apesar do resultado positivo de Carrie, Stephen King sabia que não poderia se acomodar com apenas um livro de sucesso. Ele mergulhou em um ritmo de escrita frenético, lançando uma série de romances assustadores que conquistaram o coração dos leitores. A cada livro era uma nova aventura, uma jornada para o desconhecido, onde o medo e a tensão andavam de mãos dadas com a curiosidade e a imaginação. Entre as obras... Por que o nome dele fica muito maior nas suas obras do que o nome do bagulho? mais destacadas de Stephen King, encontramos uma galeria assustadora de pesadelos literários. O Iluminado nos transporta para o aterrorizante Hotel Overlook, onde um pai atormentado e seu filho são confrontados por forças sobrenaturais que testam os limites da sanidade humana. It, a Coisa, nos apresenta a cidade de Derry, assolada por um ser maligno que assume a forma de nossos piores medos. A Dança da Morte mergulha em um futuro pós-apocalíptico onde uma praga devastadora assola a humanidade, deixando apenas alguns sobreviventes para enfrentar uma batalha épica entre o bem e o mal. Não podemos esquecer de mencionar Cemitério Maldito, onde um cemitério misterioso guarda segredos sombrios e traz os mortos de volta à vida, com consequências terríveis. E é claro, A Torre Negra, uma série épica que combina fantasia, horror e faroeste, levando os leitores a uma jornada inesquecível através de um universo alternativo. Mas a influência de Stephen King não se limita apenas às páginas de seus livros. Suas obras foram adaptadas para o cinema com grande sucesso, cativando um público ainda maior. Os filmes baseados em seus livros conquistaram... Mano, desculpa, mas ele tem uma carinha que com um pouquinho de maquiagem ele vira um dos bichos que ele criou. Facilmente, eu consigo ver ele de Pennywise ali, ó, facinho, só fazer uns risquinhos. Ele tem um narizinho assim que um negócio meio Voldemort. Conquistaram as bilheterias e se tornaram verdadeiros clássicos do cinema de The Boy Who Lived, Come to Die. Terror, desde o clássico O Iluminado, dirigido por Stanley Kubrick, até a recente adaptação de It, a Coisa. As telas ganharam vida com os horrores criados pela mente de Stephen King. A popularidade dessas adaptações reflete a habilidade do autor em criar personagens cativantes e histórias envolventes, que encontram ressonância tanto nos livros quanto nas telas. A influência de King na cultura popular é inegável, e suas criações tornaram-se parte do imaginário coletivo. Assim, a consolidação de Stephen King como um dos maiores nomes da literatura de horror e suspense é uma conquista merecida. Sua capacidade de nos envolver em pesadelos vívidos e nos fazer enfrentar nossos medos mais profundos é um testemunho de seu talento excepcional. Com suas obras e suas adaptações cinematográficas, ele se tornou uma figura icônica, um mestre do terror que continuará a nos atormentar e encantar por muitas gerações. Mas, como nem tudo são flores, em 1999, o destino lançou um evento trágico que abalou profundamente a vida de Stephen King. Enquanto ele caminhava à beira de uma estrada, um motorista distraído o atingiu violentamente, deixando-o gravemente ferido. Esse acidente teve um impacto profundo em sua vida e em sua obra. Enquanto lutava para se recuperar, uma pergunta permeava em sua mente. Sua habilidade de escrever novamente seria arrancada de suas mãos? Mas King não se rendeu ao destino cruel. Com uma resiliência inabalável, ele transformou sua dor em inspiração. Suas palavras ganharam uma nova profundidade, mergulhando nas profundezas do medo e da superação. O acidente não foi o fim, mas um novo começo. Stephen King emergiu das sombras, mais forte do que nunca, usando sua experiência traumática como um impulso para criar histórias que arrebatam o público e nos mostram que, mesmo nas situações mais sombrias, a luz da criatividade pode brilhar intensamente. Ao longo das... Era o momento de você dar um exemplo, né? Talvez. Tudo bem. Décadas, o poder de sua escrita mergulhou os leitores em mundos sinistros, povoados por personagens complexos e tramas envolventes. Mas o impacto de Stephen King vai além de suas próprias obras. Ele se tornou uma fonte de inspiração para uma legião de autores que beberam da fonte de seu talento e mergulharam na vastidão do gênero de horror e suspense. Autores como Joe Hill, filho de King, seguiram os passos de seu pai, criando histórias que provocam arrepios na espinha e... Não era pra ser Joe Prince, já que é filho do King?
Só tá recheado de um monte de piadas ruins, né, velho? É sobre isso. Que perturbam o sono dos leitores. Neil Gaiman, conhecido por suas narrativas fantásticas e sombrias, também encontrou influência nas páginas assombrosas de Stephen King. E não podemos esquecer de Gillian Flynn, cujas reviravoltas sinistras ecoam a maestria narrativa do mestre. O legado de Stephen King transcende as páginas dos livros. Suas obras foram adaptadas para o cinema e televisão, alcançando um público ainda mais amplo e se tornando referências culturais icônicas. Filmes como o já citado O Iluminado, Carrie, a Estranha e a série Stranger Things, icônicas para o cinema e televisão. Pessoas estavam rindo só do ícone da Netflix, eles não estavam assistindo nada e estavam Alcançando um rindo. público ainda Bizarro. mais amplo e se tornando referências culturais icônicas. Filmes como o já citado O Iluminado, Carrie, a Estranha e a série Stranger Things capturam a imaginação e mantêm viva Peraí, Stranger Things é dele? a chama do gênero de horror. A importância de suas contribuições para a literatura de horror e suspense é inegável. King abriu caminhos mostrando que o medo pode ser um terreno fértil para a exploração de temas profundos e complexos. Ele mostrou que o horror não é apenas sobre sustos momentâneos, mas também sobre reflexões sobre a natureza humana e os dilemas morais. Assim, o legado de Stephen King perdura como uma constante fonte de inspiração e admiração. Sua influência se estende além das palavras escritas, moldando a narrativa do gênero de horror e deixando uma marca permanente na literatura e na cultura pop. O reinado do mestre do terror é eterno, ecoando através das páginas e assombrando os corações daqueles que se aventuram em seus reinos sombrios. Prêmio. Stephen King é um dos autores mais reconhecidos da literatura contemporânea e recebeu numerosos prêmios e honrarias ao longo de sua carreira. Alguns dos principais prêmios literários que ele recebeu incluem Prêmio Edgar Allan Poe. King recebeu este prestigioso prêmio da Mystery Writers of America várias vezes ao longo de sua carreira, incluindo o Prêmio Edgar de Melhor Romance por Mr. Mercedes, em 2015. Prêmio Bram Stoker. King recebeu vários prêmios Bram Stoker concedidos pela Horror Writers Association, incluindo Cara, o Prêmio Bram... Desculpa, mas o prêmio é uma casinha? A casinha de 2 andares? Que bonitinho! Stoker de Melhor Romance por Duma Key, em 2008, e Revival, em 2014. Medalha Nacional de Artes. Em 2014, King foi agraciado com a Medalha Nacional de Artes, a mais alta honraria concedida a artistas e autores nos Estados Unidos, em reconhecimento à sua contribuição para a literatura. Prêmio World Fantasy. King recebeu o Prêmio World Fantasy de Melhor Romance por Bag of Bones, ou Saco de Ossos no português, em 1999. Prêmio O. Henry. Ele também ganhou o Prêmio O. Henry por seu conto The Man... Tinha tantos prêmios bonitinhos, tantos prêmios legais e criativos. Aí tem um Henry, tem nada. Black Suite, ou O Homem de Terno Preto no português, em 1995. Além desses prêmios, King foi incluído no Hall da Fama dos Escritores de Mistério da América. Recebeu o prêmio Medalha de Honra da Fundação Nacional do Livro e foi indicado ao prêmio Pulitzer. Sua obra e contribuição para a literatura foram amplamente reconhecidas e premiadas ao longo dos anos. Atualmente, King permanece ativo como escritor e na data de publicação desse vídeo, ele está com 75 anos e mora com sua esposa Tabitha no Maine. Eu agradeço imensamente por vocês terem assistido esse vídeo até aqui e aproveite para comentar aqui o seu livro favorito do mestre. Caso tenha gostado, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e até a próxima. É isso, o canal é Livros e Histórias, tá? Ele é... Pelo jeito ele ainda é meio desconhecidinho, mas... Eu espero todo sucesso, porque eu gostei do vídeo, foi bem informativo, bem conciso. É um pouco lento, mas isso é uma coisa minha mesmo. Eu já aumento a velocidade de algumas coisas, de informações, por exemplo, que eu acho muito pausado ou muito mecânico ou quadrado. Então eu acelero. Mas gostei bastante. Se vocês têm algum livro que vocês leram do Stephen King ou alguma obra que vocês já assistiram, comenta aí embaixo o que vocês acham das obras dele, das artes dele. Eu fiquei muito fã de It, a Coisa Novo, porque além de ter duas versões, assim, duas partes, e ter um final muito decente, é uma história de terror onde as pessoas não simplesmente gritam, ou é simplesmente mal formado, ou as coisas... Ah não, eu vou entrar no carro aqui e o carro vai parar de pegar e essas bobagens, não. Ele tem um início, tem um meio, tem um fim, tem uma história, tem um raciocínio. O pânico, o terror é essencial e é muito pontual em todos os pontos da obra. Pontual nos pontos, mas ela é muito pontual, ela chega, ela dá aquele terror, mas o pessoal não deixa isso destruí-los. Aterroriza, mas não acaba com eles. E eles revidam. Isso é uma história simplesmente muito boa, velho. Acho que ela é merecedora de toda a aclamação. Enfim, eu vou ficando por aqui. Se inscrevam para ver mais vídeos como esse. Comenta aí o que vocês gostariam de ver neste quadro. Um abraço, um beijo, um queijo. E até a próxima.